sobre cinemática do trauma. Então vamos contextualizar, né? A gente foi empenhado para atender um incidente traumático. Chegamos no local, primeira coisa que a gente fez foi garantir a segurança da cena. Então a cena está segura. Aí agora eu vou fazer uma avaliação da cinemática do trauma. Então, esses são os passos que nós vamos seguindo para realizar um atendimento adequado às vítimas de trauma. O que é cinemática do trauma? Qual que é a definição disso? Cinemática do trauma, moçada, é a avaliação da cena para determinar as lesões resultantes das forças, movimentos e estimar a gravidade. Então, a cinemática do trauma é como se a gente fizesse um filmezinho na cabeça da gente, observando a cena do acidente, de como aquilo aconteceu. A gente tentando entender como é que aconteceu a transferência de energia. A gente tentando entender qual foi o impacto daquela transferência de energia sobre os corpos, sobre as pessoas, sobre os ocupantes do veículo ou sobre o pedestre que foi atropelado. Isso vai fazer com que a gente consiga antever as lesões, que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce das lesões. E isso vai garantir melhor prognóstico ao nosso paciente. Se eu sei onde procurar, eu consigo encontrar de forma rápida. Se eu encontro de forma rápida, eu tenho mais oportunidade de corrigir aquele problema, de estabelecer uma medida de reanimação e dar mais chance desse paciente sobreviver. Então, a gente não precisa, né, nem falar da importância da cinemática do trauma para o nosso atendimento. Quando a gente fala em trauma a gente poderia definir eles de forma simplificada como transferência de energia entre dois corpos, causando dano a uma pessoa. Essa transferência de energia, ela vai sempre se dar. Por quê? Quando a gente lembra lá, quando a gente estudou a física, né, que a energia ela não é perdida. A energia ela só é transferida. A energia ela só pode ser transformada, mas ela não é perdida. Então, o trauma é um movimento. Um evento traumático sempre está envolvido movimento. Há uma arma de fogo, o projétil está em movimento. Uma colisão automobilística, o veículo estava em movimento. Uma queda de árvore, a pessoa tem a energia ali da queda, né? O movimento da queda. E aí, uma das leis da física que vai estar norteando a gente é a energia cinética, né? Energia cinética, a fórmula dela, a gente está vendo aí, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aí, se a gente analisar de forma fria essa fórmula, a gente vai ver que a massa é importante. Então, eu bater contra um ônibus ou contra uma bicicleta é diferente, porque a massa é diferente. Mas qual é o principal fator que vai interferir na quantidade de energia? A velocidade. A velocidade na fórmula ela está ao quadrado. Então, quanto maior a velocidade, maior a transferência de energia e maior o dano ao paciente. Então, quanto maior a velocidade, o projétil sai da arma, maior o dano. Quanto maior a velocidade o veículo estava no momento da colisão, maior o dano, maior a transferência de energia. Então, pensando num acidente automobilístico, essa energia cinética do movimento, né, do veículo, ela vai ser transferida e transformada. Ela vai ser transformada em energia térmica quando a pessoa tentar frear o carro, né? Então, o atrito da pastilha do freio do carro contra o tambor de freio vai gerar calor. Então, estou transformando essa energia cinética em energia térmica.
eu vou estar transformando essa energia quando tiver a deformação do veículo, e essa energia também vai ser transferida para o ocupante. E se a gente se ater um pouquinho mais à física, que vai ajudar a gente a ter o raciocínio aí dessa avaliação da cinemática, a gente pode pensar que o ocupante do veículo, ele está parado em relação ao veículo. Então, o veículo está a 120 por hora numa rodovia, a pessoa que está dentro do veículo, ela está parada em relação ao veículo. Mas em relação a um referencial externo, ela também está a 120 por hora. Quando esse veículo se colidir contra outro veículo ou contra um objeto fixo, essa energia dos 120 km por hora, essa energia cinética, né, ela vai ser transformada. E o ocupante que estava a 120 por hora, ele também vai continuar a 120 por hora até que ele bata em algum anteparo, que pode ser o cinto de segurança, pode ser o airbag, pode ser o painel do veículo, o para-brisa, o volante. Então, esse corpo também vai permanecer no movimento e vai se colidir contra algum anteparo. O melhor é quando a gente é parado ou colide contra o cinto de segurança e o airbag, que foram projetados para causar menos lesões. E os nossos órgãos também vão estar em movimento. Então, se eu pensar o meu cérebro, ele está parado em relação ao meu corpo, mas ele também está a 120 por hora em relação ao referencial externo. E quando o paciente tiver a interrupção do movimento, o cérebro vai continuar o movimento e ele vai se chocar contra a calota craniana, né? Então o cérebro ele tem uma certa mobilidade dentro da cabeça. Ele vai se chocar contra a calota craniana. Às vezes o paciente nem bateu a cabeça contra o para-brisa, contra o volante, contra a coluna do veículo, mas só esse movimento brusco, a movimentação do cérebro dentro da cabeça, ele já pode ter uma lesão no sistema nervoso central. Quem aí já se envolveu num acidente, a cabeça fica doendo, e é por causa disso. Os seus órgãos torácicos, eles vão se colidir contra as costelas, contra o externo. Isso pode causar lesão. A gente tem laceração de vísceras ocas nessa alteração brusca de pressão. Os órgãos abdominais vão se chocar contra a parede abdominal e isso também poderá causar lesões no paciente. A gente precisa pensar também em outros fatores que vão interferir nessa transferência de energia. Primeiro fator que a gente precisa considerar: capacidade de deformação. Quanto maior a capacidade de deformação, melhor a absorção e dissipação dessa energia e menor a possibilidade de lesão. Então eu posso pensar isso em relação ao meu corpo. Se eu tomo uma paulada no abdômen, meu abdômen tem boa capacidade de deformar e voltar à posição de repouso. Então ele absorve melhor o impacto. Mas se eu tomo a mesma paulada na cabeça, minha cabeça não tem capacidade de deformação. E aí, a possibilidade de lesão vai ser maior. Nos veículos, os veículos modernos, eles são projetados para deformar. Então, eles têm uma célula de segurança com barras de proteção, que a gente chama como se fosse um cockpit de um carro de Fórmula 1, onde ali eu tenho uma rigidez para não ter deformação. Mas na frente, o capuz sanfona, o motor se solta e cai. Essa deformação ela é projetada para absorver energia, para transferir menos energia para o ocupante. Só que os veículos antigos, eles não tinham essa tecnologia. A gente pode ver na imagem aí, ó, um Opala, né? Um Opalão. E aí numa colisão frontal, olha, observa na seta branca aí. O capô do Opala, ele não deforma, ele não sanfona, como os carros atuais sanfonam. E esse capô que não sanfona, ele entra para dentro da cabine e pode causar uma lesão grave no paciente. Os pedais, né, o pedal de freio, o pedal de acelerador, atualmente eles são projetados para se soltarem quando tem uma colisão frontal.
Os carros antigos, os pedais causam lesões graves nos membros inferiores do paciente. O motor hoje se solta. Antigamente ele entrava para dentro da cabine e causava lesão. Então, capacidade de deformação é importante e ela vai diminuir a transferência de energia para o ocupante. Outro ponto que a gente deve considerar é a densidade. E isso é muito claro, né? Se eu bater contra um colchão, é diferente de eu bater numa parede de concreto, né? Então, quanto menor essa densidade, melhor a absorção de energia. E esse é o princípio do airbag, né? Eu vou colidir, eu vou bater com força contra uma bolsa de ar. Mas com certeza é muito melhor eu bater contra uma bolsa de ar do que eu bater contra um para-brisa, contra um volante, contra a coluna do carro, né? E o último princípio que vai interferir nessa transferência de energia é a área de contato. E isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente for atender vítimas de queda de altura. Quanto maior a superfície de contato no momento da queda, melhor a dissipação e a absorção da energia. Quando a gente observa essas lutas de contato, ou quem já treinou, né, judô, jiu-jitsu, qualquer dessas lutas de contato, a primeira coisa que a gente aprende, né, o beabá inicial, é como cair. Você precisa aprender a cair com o corpo aberto, espalhado, para dissipar essa energia. Se você cai em cima de um cotovelo, você tem lesão naquele cotovelo. Se eu caio aberto, eu não tenho lesão. Então, a área de contato é importante. Então, às vezes é muito ruim o paciente cair de pé, né? Tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Dom Juan, quando a pessoa cai de pé e ela tem uma lesão na coluna vertebral, né? Então, a área de contato também é importante. Quanto maior a área de contato, melhor a dissipação de energia. Observe a posição de queda do seu paciente. Tente verificar se esse paciente caiu de pé, caiu deitado, em decúbito dorsal, em decúbito ventral, como foi a queda dele. Isso vai te ajudar a entender como é que foi a transferência de energia, aonde que eu vou ter possibilidade de encontrar lesões mais graves nesse paciente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do trauma fechado, do trauma contuso e os principais incidentes que levam ao trauma contuso, ao trauma fechado, são as colisões automobilísticas, as colisões de motocicletas e os atropelamentos. Então a gente precisa discutir, a gente precisa observar quais são os princípios da cinemática do trauma nesses tipos de incidente, para que quando eu chegar lá no local, eu consiga observar a cena, o veículo amassado vai te contar muita coisa sobre a cinemática do trauma daquele paciente. Vamos lá. No trauma fechado, no trauma contuso, eu preciso observar o local do incidente. Era uma via de trânsito rápido? Era uma via de trânsito lento? Tem muita marca de frenagem? Esse veículo, ele está muito amassado? Isso vai me indicar a quantidade de energia que foi transferida, a velocidade que esse veículo estava. Quem atingiu o quê? Foi o carro que atingiu a motocicleta ou foi a moto que bateu na lateral do carro? Isso muda completamente a cinemática do trauma. Com que velocidade? As vítimas usavam cinto de segurança? Nós vamos discutir um pouco mais à frente sobre o cinto de segurança. E o cinto de segurança a gente vai ver que ele pode causar lesões também. Mas é importante que a gente verifique se as vítimas estavam com cinto de segurança. Uma vítima solta, ela vai se tornar um objeto solto. E aí ela vai bater contra os outros ocupantes, ela vai bater contra a estrutura do veículo, ela vai poder ser ejetada do veículo. Antigamente, né, já estou entregando aqui minha idade, quando no início, né, da minha jornada no SAMU, era muito comum a gente ir em acidentes automobilísticos e a vítima mais grave ser as crianças, ser os bebês, porque há um tempo atrás, a gente não tinha lei que obrigava
os dispositivos para transportar as crianças e os bebês, as cadeirinhas, que hoje são obrigatórias nos veículos, né? Então, essas crianças iam no colo, iam soltas no banco e muito comumente elas eram ejetadas ou elas eram a vítima mais grave entre os ocupantes daquele veículo. Graças a Deus isso mudou. Hoje, o mais comum é a gente ter as crianças menos graves, porque elas têm uma proteção adicional, que são essas cadeirinhas, os bebês confortos próprios e adequados para transportá-las em veículos. O airbag inflou, precisamos observar se aquele tipo de veículo ele tem airbag. Hoje, a maior parte dos veículos são equipados com airbag. E esse airbag inflou porque o airbag ele pode causar lesão ao socorrista e à vítima se ele disparar, se ele acionar depois. Ele teve uma falha durante o acidente, ele não disparou. E aí, quando eu estou atendendo a vítima, ele dispara e aí ele causa lesão na gente. As crianças estavam adequadamente contidas, alguém foi ejetado do veículo. Então, todos esses pontos são perguntas que a gente vai se fazer quando a gente está avaliando a cena, avaliando a cinemática do trauma. Isso é treino. Isso a gente precisa fazer sempre. A gente precisa estar revisitando esse conteúdo. Então, assista essa aula mais de uma vez. Assista ela em momentos seriados. Você vai ter acesso ao curso aí durante um ano. Para quê? Para isso ir fixando dentro da sua cabeça. Para que você faça isso de uma forma bem natural, que você consiga observar isso de uma forma, vamos dizer assim, quase orgânica. Tá? Olha só. No impacto frontal, aí o veículo se colidiu contra o poste. Aí nas figuras aí, a gente pode ver que o corpo do ocupante, com cinto ou não, ele pode ter dois comportamentos. Ele pode aí, na primeira figura, mais à esquerda, ir para frente e para cima, ou na outra figura do lado, ir para frente e para baixo. Então, eu posso ter esses dois comportamentos durante a colisão. Se o paciente tiver de cinto, melhor, o cinto vai segurar ele, mas mesmo assim ele vai ter um deslocamento até o cinto travar, né, em uma desses dois tipos de movimento. Mas se ele tiver sem cinto, ele vai lá e vai bater no para-brisa, ele vai bater no volante, ele vai bater no painel do carro, e isso a gente precisa saber, porque o veículo vai te contar, daqui a pouco eu vou mostrar uma figura aí de um atendimento, e aí o veículo te conta qual foi o comportamento do corpo depois, na hora do acidente, qual foi a cinemática na hora do acidente. No impacto traseiro, a gente tem grande preocupação com a lesão de chicote, o pescoço que é jogado para trás. E como é que a gente vai prevenir isso, né? Aí a gente pensando um pouquinho também na prevenção. É um encosto de cabeça na posição adequada. Então as pessoas entram no veículo e elas deixam de regular o encosto de cabeça e deixam ele mais baixo. Imagina, você teve uma colisão traseira, o seu corpo vai para trás e para cima. Então se o encosto estiver muito baixo, o seu pescoço só que vai ficar no encosto, sua cabeça vai ser projetada para trás e você pode ter uma lesão na coluna cervical. Então a gente precisa regular, né, a altura do encosto de cabeça, porque ele vai proteger a gente. E quando for atender um paciente, observe se esse encosto estava numa altura adequada para aquele tamanho de paciente. Tem veículos mais antigos que no banco de trás nem tem encosto de cabeça. Então pense que seu paciente fez esse movimento brusco de hiperextensão da cabeça e ele pode ter uma lesão cervical grave, ok? No impacto lateral aí, ó, a gente vai ter um movimento lateral da cabeça
que vai poder causar também lesão na coluna cervical. A gente vai poder ter o paciente batendo na coluna do veículo, no vidro lateral do veículo, e a gente vai ter também a porta vindo amassando e causando o trauma tóraco-abdominal, fratura de costela, fratura de clavícula, fratura de húmero de ombro. Então, a gente pode ter essas lesões num trauma lateral, né? Numa colisão lateral. E o que o PH-TLS fala para a gente do capotamento? Aí tem uma figura aí de um capotamento aí, ó. Esse aí que está dentro do veículo aí sou eu, realizando o atendimento ao paciente. No capotamento, o PH-TLS fala que é impossível você prever as lesões desse paciente. É impossível você prever o comportamento do corpo durante o capotamento. Então, torna-se uma vítima que eu não vou ter indícios de onde procurar lesões. Então, eu tenho que fazer uma avaliação muito bem feita nessa vítima de capotamento, ok? Olha aí a figura aí do acidente. Esse foi um acidente que eu participei desse atendimento na 381, saída para Vitória, perto de Caeté. Esse veículo se colidiu na traseira de um caminhão. E aí a vítima estava lá com uma das pernas presas à ferragem e o corpo de bombeiros está fazendo aí a extricção, a retirada, cortando a ferragem para retirar essa vítima e a equipe poder atender esse paciente. O veículo me contou que o comportamento do corpo deste paciente, a cinemática do trauma desse paciente, foi que ele foi projetado para frente e para baixo. Como é que eu vejo isso? Olha o volante quebrado, olha o painel quebrado aqui de baixo, olha a fratura de membros inferiores. Então, o veículo está me mostrando qual foi o comportamento do corpo. Então, esse paciente, quando tirar ele, eu preciso ter uma atenção muito especial. Ele pode ter um trauma de pelve, ele pode ter uma fratura pélvica, ele pode ter uma fratura de fêmur, uma fratura de patela, lesões graves nos membros inferiores. Esse paciente, ele bateu a região superior contra o volante. Então, eu tenho que avaliar bem. Tá vendo? O veículo me contou qual foi a cinemática desse paciente na hora do acidente. E aí eu consigo prever as lesões. Vamos lá falar dos acidentes envolvendo motocicletas, né? Motocicleta é um tipo de atendimento muito frequente, né, que a gente realiza. A mortalidade, a morbimortalidade em acidentes com motocicletas é muito alto. E quando a gente pega os sistemas de informação, a gente observa que o que mais mata o motociclista é o traumatismo crânioencefálico, o TCE. Então aí a importância de um capacete de qualidade, a importância de um capacete bem fixo, né? É extremamente comum a gente chegar num atendimento e o capacete ter sido ejetado da cabeça do motoqueiro. Por quê? Ele não prendeu a fivela aqui de baixo de forma adequada. Ele deixa a fivela muito frouxa ou mesmo desafivelado. E aí esse capacete ele vai sair na hora do acidente. Então a gente encontra capacete de um lado e a cabeça rachada do outro lado, né? Capacetes que não têm a queixeira, os capacetes abertos, o risco de trauma de face, de lesões graves na face é muito grande. Então, esses capacetes, eles não te protegem de uma forma adequada. Então, a gente sempre deve preferir os capacetes fechados, com queixeira, porque ele vai te proteger do trauma de face, né? Quando a gente pensa no acidente com moto, a gente pode ter ou o carro batendo na moto, aí a gente vê ó, as duas figuras da esquerda do slide, o carro que bateu na moto, então a cinemática é uma, né? O paciente, quando o carro bate na moto, a lesão
Se esse impacto for lateral, vai ser no membro inferior que foi atingido, o trauma primário com maior transferência de energia. Mas quando é o paciente que bate no, desculpa, o motoqueiro que bate na moto, o comportamento do corpo é ele ser projetado para frente e para cima. Ele continua o movimento. Ele estava a 100 por hora, ele continua a 100 por hora. A moto parou, porque ela bateu no carro, mas ele continua a 100. Então, eu posso perceber aqui, ó, nessa imagem, que ele bate as pernas, ele bate o fêmur contra o guidão. E vai ser extremamente comum a gente encontrar fratura de fêmur quando a moto bate num carro ou num objeto fixo, né? Então é muito importante que a gente observe isso, né? Quem atingiu quem? Quem bateu? Foi o carro que bateu na moto ou foi a moto que bateu no carro? Qual foi a parte que foi atingida? Isso vai te ajudar a procurar as lesões de forma mais assertiva, né? E aí tem a figura da motolância do SAMU, né? A gente tem serviços que adotam esse tipo de veículo e aí a gente tem que estar também muito seguro, com protocolos de segurança para garantir a segurança desse deslocamento, que sempre é mais perigoso do que um deslocamento por carro ou por ambulância. Os atropelamentos. Então vamos lá. O atropelamento, a gente pode pensar em trauma primário, onde teve a maior transferência de energia, o carro bateu, ali transferiu a energia cinética dele, trauma primário. Depois o paciente foi jogado para cima do carro, foi jogado para frente, bateu no capô, no para-brisa ou no asfalto. Esse é o trauma secundário. A quantidade de energia já foi menor em relação ao trauma primário. E aí a gente tem que fazer duas considerações. Primeiro, velocidade da via. Via de trânsito rápido. A cinemática do trauma está te apontando que essa vítima de atropelamento é grave. E a segunda consideração, veículo vítima. Então, se eu tenho um veículo de passeio que atropela um adulto, o trauma primário são nos membros inferiores. Se eu tenho um veículo de passeio que atropela uma criança, o trauma primário é tóraco-abdominal. Então, a gente espera maior gravidade no atropelamento da criança, porque o trauma primário, a maior transferência de energia, é numa região do corpo que eu tenho estruturas nobres, que eu posso ter lesões incompatíveis com a vida. Então não deixe de avaliar isso. Qual foi o comportamento do corpo? Onde foi o trauma primário? Se a vítima foi julgada por cima do veículo, foi julgada para frente. Observe isso. Mas lembre-se, essa avaliação, essa observação tem que ser rápida, porque tem um paciente ali para você atender. Então eu preciso avaliar de forma rápida. A gente não é perito da Polícia Civil, que vai depois lá do acidente, e o objetivo dele é realmente ver a distância que o corpo foi julgado, qual era a velocidade exata do veículo, o que aconteceu. Não, a gente quer fazer a avaliação, formar o filminho na cabeça da gente, entender qual foi a cinemática daquele trauma para fazer a relação com as possibilidades de lesão, para fazer a relação de onde eu vou procurar a lesão no nosso paciente. Vamos falar então do trauma penetrante. No trauma penetrante, o que a gente vai ter de mais comum são lesões por arma de fogo, as lesões por arma branca, que muitas vezes a gente pode ter um objeto empalado. A gente encontrar a faca ainda introduzida no paciente. Aí na figura aí um lápis introduzida na região lombar do paciente. Então, a gente pode ter também o objeto empalado. O que a gente vai precisar considerar? Vamos falar primeiro na arma de fogo, né? Os revólveres, as pistolas, as espingardas, os fuzis. A gente precisa primeiro pensar qual é a velocidade do projétil. Como é que eu vou saber isso? A gente tem duas classificações das armas.
armas de alta energia e armas de baixa energia. Revólveres, pistolas são consideradas armas de baixa energia. Não quer dizer que ela não mate, não quer dizer que ela não provoque lesão grave, mas ela é uma arma de baixa energia. Agora lá o fuzil, a metralhadora, as armas militares de guerra são armas de alta energia. O problema é que no Brasil a gente tem essas armas de alta energia sendo usadas, né, por criminosos, né? A gente tem esse problema aqui também, que a gente enfrenta isso. Então, a gente não vai encontrar só lesões de armas de baixa energia. Então, a velocidade do projétil é determinada pelo tipo de arma. Quando a arma é de alta energia, esse projétil, ele atravessa o corpo de forma retilínea, ele não desvia. Quando a arma é de baixa energia, esse projétil, quando ele penetra no corpo, ele perde muita energia e aí ele vai cambalhotando dentro do corpo. Muitas vezes ele não transfixa, mas ele causa uma lesão grande porque ele tem um movimento lá, ele vai dando cambalhotas dentro do corpo, porque ele está perdendo energia, ele não vai atravessar retinho igual um tiro de fuzil, né? Na vítima de lesão por arma de fogo, a gente chama lá de PAF, né? Perfuração por arma de fogo, a gente precisa determinar qual foi o trajeto do projétil. Para que a gente tem que determinar isso? Para que a gente quer isso? Porque eu preciso saber quais os órgãos possivelmente foram afetados por aquele projétil. Então, eu saber o percurso, eu tentar entender, interpretar o percurso do projétil dentro do corpo, vai me ajudar no meu atendimento, a entender essa fisiopatologia do trauma do nosso paciente. E como é que a gente vai fazer isso? Diferenciando o orifício de entrada para o orifício de saída. Então, eu peço que vocês observem a figura. A figura superior aí, ó, ela é o orifício de entrada. Como é que eu sei isso? O buraquinho é redondinho, ele é certinho. O projétil ainda tinha alta energia quando ele penetrou no corpo da pessoa. Então, a lesão, o orifício de entrada, ele é certinho. Ele não é lacerado, ele não é rasgado. Esse orifício de entrada, se for próximo, eu posso encontrar vestígios de pólvora em volta do orifício. O projétil, ele vai incandescente, então eu vejo sinais de queimadura nesse orifício de entrada também. Já o orifício de saída, aqui na figura aqui de baixo, aqui, ó, ele é um orifício rasgado, um orifício lacerado. Ele não tem sinal de queimadura na pele. O projétil, ele já esfriou. O projétil, ele já perdeu energia. Então, ele sai rodando, ele sai rasgando, ele sai lacerando. Então, assim eu consigo ver qual foi o orifício de entrada, qual foi o orifício de saída, e eu consigo determinar o percurso desse projétil para saber o que ele pode, quais os órgãos, quais as estruturas que ele pode ter atingido. E só lembrando aqui, se eu encontro um objeto empalado, eu não retiro esse objeto. Esse objeto vai ser retirado dentro do bloco cirúrgico. O que eu vou fazer? Um curativo estabilizando esse objeto, para que ele não movimente e piore a lesão. Vamos lembrar que esse objeto ele pode estar ajudando a diminuir o sangramento. Ele está lá estancando o sangramento. Se você tirar ele, vai descomprimir e o paciente pode sangrar e você não conseguir ter uma medida assertiva com esse paciente e perder o seu paciente. Então, qualquer objeto empalado a gente não retira, só estabiliza o objeto. Olha só o cinto de segurança. O cinto de segurança, não sei se vocês já observaram isso, mas a partir de hoje eu peço que observem, quando a gente entra no veículo, na coluna aqui do veículo, tem como eu regular a altura do cinto de segurança. E eu preciso regular ela. Vamos imaginar uma pessoa de estatura mais baixa.
O cinto está lá na regulagem máxima, mais alto. Aonde que vai passar o cinto? Em frente ao pescoço, ou muito próximo ao pescoço. Então imagina o corpo sendo projetado no acidente, ó. Eu estou sendo projetado para frente e para cima. O meu pescoço, que é uma área frágil, vai bater no cinto e eu vou ter lesão grave. Eu gosto de recordar o acidente com um jogador de futebol muito famoso, o Denner, muito talentoso e famoso. E ele morreu num acidente de carro, ele era o passageiro, o banco do veículo estava deitado, o cinto, a parte de cima passava de frente o pescoço dele, porque o banco estava deitado, e quando teve a colisão, ele foi projetado para frente, teve uma lesão cervical grave e infelizmente faleceu, um atleta jovem, muito talentoso. Então o cinto, ele precisa passar em cima do meu ombro. Essa estrutura óssea suporta a pressão, suporta o que eu vou ter que enfrentar na hora do trauma. E a parte abdominal do cinto tem que ficar em cima da crista ilíaca, tem que ficar em cima do osso da bacia. Eu não posso colocar a parte abdominal aí na figura aí, ó, em cima do abdômen, porque você vai ter lesão de víscera. Olha a tatuagem traumática desse paciente aí, ó. O paciente estava com um cinto, a parte abdominal em cima do abdômen, e aí quando ele foi projetado, o cinto travou e causou lesão. Quando ele está em cima do osso da bacia, da pelve, esse osso suporta. Mas em cima do abdômen, minha víscera não vai suportar e eu posso ter lesão abdominal. Então não deixe de avaliar se sua vítima estava de cinto, se a posição do cinto era correta e não deixe de procurar lesões causadas pelo cinto. O airbag é importante a gente falar também. Então eu fui num acidente, o carro tem airbag. A colisão foi uma colisão frontal. Importante, era para o airbag ter estourado, ele não inflou. É medida de segurança de cena, antes de eu abordar a vítima, eu ir lá e desligar a fase positiva da bateria. O funcionamento do airbag, o airbag dispara, ele aciona através de sensor elétrico. Então o funcionamento dele é elétrico. Então eu tenho que tirar a energia da bateria, porque senão eu estou lá atendendo a vítima, colocando o colar, estabilizando o paciente, o airbag estoura e aí eu posso ter uma lesão grave. Outro ponto, né? A vítima está presa à ferragem. Hoje a gente tem veículos que tem aí, ó, airbag de cortina, airbags de joelho. E aí quando está cortando a ferragem, eu vou ter o cilindro do airbag também na coluna lateral do carro. E aí o romato, né, quando cortar, ele vai cortar esse cilindro e vai causar uma explosão. Então, quem está fazendo a extricção, a retirada da vítima, cortando a ferragem, tem que observar isso. Se o carro tem airbag de cortina, airbag de joelho, se é só airbag frontal, porque isso vai interferir no trabalho dele, isso vai interferir na segurança do atendimento. Olha essa figura aí dessa paciente, ó, com um trauma, uma fratura grave de tíbia e fíbula. Por quê? Ela estava com o pé em cima do painel. Teve a colisão, o airbag inflou, o airbag estourou, fraturou o membro inferior dessa paciente, uma fratura grave, né? E aí, na figura do lado, a gente consegue ver um paciente que bateu o rosto no airbag, é para isso mesmo, né? Melhor bater o rosto no airbag do que no volante, mas mesmo eu batendo o rosto nesse colchão de ar, eu tenho aqui a marca, a tatuagem traumática aqui na face dele, porque causa lesão. Então, moçada, o grande benefício da avaliação da cinemática do trauma é encontrar precocemente lesões ocultas. E, consequente a isso, nós vamos conseguir a redução da mortalidade no trauma. Não deixe de avaliar a cinemática do trauma. Valeu, vamos juntos, que nós vamos ficar cada vez mais preparados para fazer um atendimento de excelência aos nossos pacientes vítimas de trauma.